Olá. Hoje o assunto é quente. A tensão entre Venezuela e Estados Unidos que, olha, subiu mais um degrau. A gente recebeu aqui informações sobre uma denúncia formal do Nicolás Maduro direto para a ONU e também sobre uma movimentação militar americana bem significativa ali na região. Nosso trabalho aqui vai ser entender melhor os pontos principais dessa escalada, né, com base no que a gente apurou. Sim, e olha, essa tensão entre Caracas e Washington não é de hoje, a gente sabe. Mas as fontes que a gente consultou indicam que essa movimentação militar agora, ela tem, assim, uma camada de risco diferente, sabe? Mais complexa. Uhum. O gatilho, parece, foi uma carta do Maduro para o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Isso foi agora, 29 de agosto. Exato. E nela ele acusa os Estados Unidos de uma escalada sem precedentes de agressões militares e políticas. Fala de sanções, tentativa de isolar o país. Pois é, e o que chama mais atenção na carta, e que as fontes detalham bem, é o envio de uma frota naval americana para o Caribe. E não é pouca coisa. Frota naval, como assim? Olha, falam em 3 destroyers, um cruzador lança-mísseis e, o que é mais, assim, impactante, um submarino nuclear. Nossa, um submarino nuclear, realmente, isso eleva bastante o tom da presença ali, né? Com certeza. E Maduro classifica isso na carta como uma ameaça gravíssima para a paz na região. É uma linguagem forte. E essa movimentação toda, pelo que a gente viu, ela acontece junto com uma autorização do governo Trump para colocar mais de 4.500 militares. Isso. Incluindo um número grande de fuzileiros navais, né? Cerca de 2.200 bem ali, perto da Venezuela. Perto da Venezuela. É muita coisa. É significativo. E é justamente essa combinação, sabe? A frota potente e as tropas prontas, que o Maduro argumenta que viola princípios básicos da Carta da ONU. Tipo, a não intervenção, a proibição do uso da força, essas coisas. Exatamente. E os analistas que as fontes citam, eles ressaltam isso. A escala e o tipo de força mobilizada agora são diferentes. Isso aumenta o risco de um incidente, de um erro de cálculo, não é só pressão econômica ou diplomática. Entendi. Faz sentido. Então, a estratégia da Venezuela, pelo que está descrito aqui, é levar essa denúncia para o Conselho de Segurança da ONU. Para quê? Olha, é uma jogada diplomática clara, né? Eles querem mobilizar a comunidade internacional, tentar transformar o que eles veem como uma briga bilateral numa questão multilateral. Buscar apoio dos aliados, Rússia, China. Irã também é um padrão que a gente já viu antes. Só que, dessa vez, a análise sugere que essa demonstração de força americana coloca mais pressão nessa estratégia diplomática deles. E enquanto isso acontece na ONU, como é que Caracas reagiu internamente a essa movimentação americana? Bom, a resposta lá dentro foi em várias frentes. O governo anunciou que está monitorando a fronteira de perto, com navios, com drones. Uhum. Além disso, falaram em mobilizar a milícia bolivariana, falam em 4,5 milhões de pessoas e até lançaram uma campanha para alistamento militar voluntário. Quer dizer, estão mostrando os dentes, né? Se preparando para um cenário pior. É uma sinalização, tanto para dentro quanto para fora, de que estão se preparando para um possível confronto, sim. Tá. E do lado americano, qual é a versão deles para ter essa força militar toda ali? A justificativa oficial de Washington é que essa operação naval faz parte de um esforço maior para garantir a segurança na região e também para combater o narcotráfico no Caribe. Ah, ok. Então temos duas narrativas bem diferentes sobre as intenções por trás disso tudo. Exatamente. De um lado, a Venezuela apostando na pressão diplomática internacional. Do outro, os Estados Unidos mostrando força militar, justificada por segurança regional e combate ao crime. Narrativas conflitantes. E essas narrativas se chocando lá fora. As fontes também mostram que isso complica as coisas dentro da Venezuela, certo? Sim, muito.
A situação externa acaba acirrando as divisões internas. Tem setores que apoiam o Maduro, a defesa da soberania e tal. Mas, por outro lado, a oposição e outros grupos veem essa escalada como mais um risco enorme para um país que já está, muito fragilizado economicamente, socialmente. Quer dizer, o medo é que qualquer faísca externa possa piorar ainda mais a situação lá dentro, que já é delicada. Exato. Os analistas que as fontes mencionam ressaltam justamente esse temor. A fragilidade interna torna o país muito vulnerável a essas pressões externas. Usando a diplomacia na ONU para tentar frear o que ele vê como uma ameaça militar direta dos Estados Unidos. Isso. E, ao mesmo tempo, se reforçando internamente numa postura defensiva. E, do outro lado, uma presença militar americana bem expressiva na área, com justificativas ligadas à segurança e combate ao crime. Perfeito. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que aparece bastante na análise das fontes sobre o caráter, digamos, inédito dessa mobilização militar específica dos Estados Unidos ali nos últimos anos. Que seria? Se essa escalada militar representa um tipo diferente de pressão mais direta, mais palpável do que as sanções econômicas ou as jogadas diplomáticas de antes, como é que isso pode mudar o jeito que não só Caracas e Washington, mas também os outros países da América Latina e os atores globais vão calcular seus próximos passos em relação à Venezuela? Fica aí a questão.